Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu escritório, que está cada dia mais minimalista, né? Cada dia menor, cada dia com menos coisas. Eu tenho um projeto assim pessoal de ter menos coisas, sabe? De carregar menos peso aí nessa vida e ter somente o que eu tenho realmente uso, o que eu faço uso. Então, o que eu não estou utilizando, eu me desfaço. Se eu ganhei, eu sempre dou, eu não vendo o que eu ganho. E se eu comprei, eu procuro vender, eu procuro passar para frente, revendo alguma parte do dinheiro. E o que acontece, né? De um tempo para cá, eu tenho feito alguns tratamentos aí de vista, né? Quem me acompanha há mais tempo, desde o tempo do blog, sabe que eu tive alguns probleminhas aí de acidente mesmo, né? Um dos olhos eu estava com um bebê no colo que arranhou o meu olho e tirou toda a parte da pele, da parte de fora do olho. Eu enxergo normalmente, mas foi uma lesão complicada que me levou a fazer praticamente um ano de tratamento, 2 cirurgias para conseguir consertar. Foi um tratamento longo. Depois de alguns anos, isso há uns 15 anos atrás, eu tive um problema semelhante, só que não com o bebê, né? Mas eu tive um problema semelhante no outro olho. Também demorou quase um ano aí e uma cirurgia para consertar. E eu nunca tive assim, eu tenho a visão, eu tenho miopia desse lado e um pouquinho de astigmatismo desse lado. Então, eu enxergo muito bem de perto e muito bem de longe, mas com os olhos diferentes. E aí o que estava acontecendo? O meu monitor, ele era um monitor de 27 polegadas, muito grande, né, para ficar perto demais. Então, assim, eu estava trabalhando numa distância que o olho que vê de longe não conseguia ver bem e nem o de perto conseguia ver bem. Para ficar melhor, eu tinha que aproximar ele muito do rosto e aí a claridade me incomodava, que eu também me atrapalha um pouco a claridade por conta desses tratamentos todos, e eu ainda estou, né, em tratamento para controlar um pouquinho a pressão, que às vezes aumenta um pouquinho, então eu tenho que fazer controle disso. Então, é um negócio que acaba atrapalhando. Eu fico com um pouco de fotofobia, né? Então, assim, a luz emitida pelo monitor acabava me incomodando. Foi quando, durante os testes que eu comecei a fazer com o tablet, com o iPad, eu percebi que eu estava trabalhando melhor, assim, dessa forma monotarefa, né? Assim, trabalhando com uma coisa por vez, numa tela única, eu estava trabalhando melhor e assim, a emissão de luz estava me incomodando menos e eu estava cansando, por consequência, bem menos durante o dia de trabalho. E aí eu resolvi tirar o monitor para ver o que acontecia, se melhorava ou não, e realmente eu me senti muito melhor trabalhando somente com a tela pequena. Então eu posso, eventualmente, se for fazer alguma coisa que precisa de uma segunda tela, eu posso usar a tela do próprio iPad como uma segunda tela, mas 100% do tempo eu estou trabalhando com uma única tela. Voltei aquele suporte que eu tinha lá, que elevava, que tem ali uma ventoinha, mas não precisa, né? Para esse Mac não precisa, mas tem se precisar. E estou deixando ele numa posição mediana ali, não é a mais alta, na média, e trouxe um pouco mais para perto do rosto e ficou muito agradável de trabalhar. E nessa eu acabei abrindo mão do monitor. Então vou mostrar como é que ficou a mesa de trabalho agora com essas novas características, né? Eu vou revendo aos poucos, né, o que eu consigo mudar, mas por enquanto eu vou mostrar como é que ela ficou. Vamos lá? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então primeiro vamos dar uma olhada em como estava a mesa antes, né? Então eu estava usando 2 monitores, aqui a parte de baixo o notebook aberto, a parte de cima esse monitor da LG 4K de 27 polegadas. E é o que eu comentei, né? Ele ficava numa distância que acabava me atrapalhando um pouco por conta dessa questão de monovisão, como dizem aí os oftalmologistas, né? Então acabava ficando difícil de trabalhar e eu tinha uma dificuldade grande de ficar com ele muito próximo ou muito longe, né? E mesmo se eu mandasse fazer um óculos ia ficar um pouco complicado. E aí com essa experiência de trabalhar com uma tela só, que começou com o tablet, eu imaginei, puxa, acho que eu vou começar a focar mais, experimentar, trabalhar com foco maior em uma tarefa por vez,
para ver como é que eu me sinto, para ver se realmente isso é para mim ou não, porque às vezes, dependendo do tipo de trabalho, não é a melhor alternativa. Acontece que no final das contas eu acabei gostando, foi bem interessante trabalhar assim, e agora é continuar dessa forma. Já consegui vender o monitor, né? Acabei passando para frente e vou seguir a vida com telas menores, com menos coisas aí na mão, e vamos ver como é que as coisas ficam de agora em diante. Mas era legal trabalhar assim, não estou dizendo que não era, mas eu sinto que é melhor ter um setup um pouco mais enxuto e um pouco mais leve. Bom, pessoal, então basicamente a mesa ficou assim. Eu continuo com o suporte da AMA Setups ali, né, na parte traseira. Então isso, às vezes, quando eu preciso ligar alguma coisa ali naquele canto, principalmente aquele canto que ficou vago, né, eu consigo ligar. Tem até o cabinho ali do iPad, então eu posso tirar o iPad aqui, ó, dessa gavetinha aqui que ele fica guardado e colocar aqui aberto, aí eu ganho a segunda tela, tá? Aqui ficou mouse e o celular da Samsung. Nessa posição aqui ele acaba me ajudando bastante, né? Que eu posso mexer nele. Aqui tá muito fácil de mexer do lado do mouse. Aqui ficou o suporte que eu comentei com vocês, né? Teclado, voltou o tecladinho aqui da Apple. Estou usando esse pad aqui da AMA Setups também. Aqui desse lado tem o carregador e o HD, agora não preciso mais de um monitor externo. E essa malinha cinza aqui tem praticamente, acho que 70% das coisas que eu uso, eu já mostrei em outros vídeos para vocês, né? E ali atrás ainda tem uma segunda malinha semelhante a essa, que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho o resto dos equipamentos. Então hoje eu fiquei com tudo que eu preciso para trabalhar em duas malinhas semelhantes a essa aqui de tamanho. Então na outra eu guardo mais alguns cabos e todos os meus HDs, né, os HDs de backup que eu não mexo costumeiramente, né? E nessa outra eu fico com todos os equipamentos que eu uso de uma forma mais ali costumeira, mais no dia a dia. E ficou assim, gente. Muitos devem achar ruim ficar com uma tela única, ainda mais uma tela de 13 polegadas, né? Mas eu confesso que eu estou trabalhando muito melhor assim. Parece que você tira um peso, é engraçado, né? Parece que fica mais fácil o dia a dia. Eu foco em uma tarefa por vez, resolvo o que eu tenho que fazer e sigo em frente. Então até para fazer videochamada ficou numa posição melhor, a câmera do que estava antes, pegando muito de baixo para cima, né? Quando eu estava com o monitor. E é isso, gente. Eu acho que ficou bom dentro da proposta de trabalho que eu quero fazer, né, a partir de agora, tá? Então consigo fazer tarefas únicas, sem muita dor de cabeça, sem muito estresse. E o que eu falei, né, se eu precisar aqui de uma segunda tela, eu posso puxar aqui o tablet, eu posso deixar ele aqui na mesa, seria interessante, ou aqui fica um pouquinho mais longe, mas também é uma alternativa. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele com uma mão só, que não é uma tarefa fácil. Vamos lá. É bem difícil, eu diria, mas eu estou conseguindo. Então aqui eu posso deixar essa segunda tela. Normalmente eu posso até deixar em cima da mesa, né? Aqui um pouco mais próxima. E aí eu consigo, em breve, né? Com o iOS 15, o iPadOS 15, a nova atualização também do software da Apple, eu vou conseguir fazer uso desse teclado, desse mouse, somente deslizando para outra tela. Eu vou poder fazer com que esse teclado e o mouse, eles assumam o controle daquela máquina e depois voltem para essa. Então, ficou bem legal, gente. E é aquela história, isso numa emergência. A ideia é mais usar o tablet somente para consumo de conteúdo, para leitura, para levantar material, levantar pauta, para essas coisas. E na hora, obviamente, de editar vídeo, né? Aqui até estou editando um vídeo de hoje, eu consigo fazer tudo aqui, mas assim, uma tarefa por vez, de uma forma mais
organizada, mais limpinha, mais tranquila e sem precisar ali ficar estressando, né? Que eu deixava e-mail embaixo, deixava às vezes algum WhatsApp ou o Skype ou qualquer outro comunicador embaixo e ainda com as notificações ali estourando na tela o tempo inteiro. Então a ideia é deixar tudo mais limpo, mais sequinho e trabalhar de uma forma mais leve, e é o que eu falei para vocês, né? Agora o escritório ficou com essa carinha aqui, tá cada vez menor, cada vez mais tranquilo, mas segue aquela linha que eu já comentei para vocês, que a minha ideia é que todo o meu escritório, todos os meus equipamentos caibam em uma mochila, e hoje eu posso dizer que tudo que eu uso para o trabalho cabe em uma mochila, tá? A única coisa que está um pouquinho maior, né, é esse suporte, né? Esse suporte realmente ele é um pouquinho maior, se bem que ele é fininho ali, tem um dedo ali de espessura, um dedo e meio, então dá para colocar nessa mochila também, não é uma coisa de outro mundo, mas o fato é que hoje eu estou com o setup bem enxuto, bem tranquilo, e se amanhã eu tiver que mudar, seja para um lugar menor, ou seja para trabalhar em trânsito, ou seja, sei lá, vou mudar de casa, mudar de país, vou trabalhar em café o resto da vida, o que eu for fazer, trabalhar em cowork o resto da vida, né, eu consigo, com todos os equipamentos que eu tenho, eu consigo levar para qualquer lugar. Então a minha vontade sempre foi essa, né, de ter equipamentos numa quantidade suficiente para que eu consiga trabalhar remoto em qualquer lugar, levando tudo o que eu preciso. E a ideia é só ter o que realmente eu preciso, não ter um equipamento a mais, tá? E hoje eu acho que mais do que nunca eu consegui fazer isso, e todos os acessórios, os equipamentos e acessórios que eu tenho hoje estão dentro dessa caixinha aqui, ó, e dessa segunda que está aqui atrás, tá? Aquela amarela e preta. Então eu consegui reduzir, gente, numa quantidade absurda as coisas que eu tenho. Então estou bem feliz com isso, gente. Experimentem fazer isso, tenham somente o essencial, somente o que vocês precisam mesmo para viver, para trabalhar, que vocês vão ver que é muito legal, é bem interessante mesmo, tá? E esse foi o resultado final aí dessa organização e como ficou o escritório. Vale lembrar que isso não é uma mudança para todos, tá, gente? Por que funciona para mim? Porque eu trabalho muito com pesquisa, muito escrevendo e muito com pesquisa. Tá? Então, essa parte do trabalho é bem interessante você focar em um assunto por vez para fazer a leitura. Como também eu tenho trabalhado bastante nessa parte de leitura, de levantamento de pautas, e quando eu vou criar algum conceito de aplicativo, por exemplo, eu acabo fazendo isso 100% no iPad. Então, também fico focado, também posso sentar em outra mesa ou aqui mesmo, coloco esse computador naquela gavetinha que está o iPad, e aí eu com uma caneta ali eu consigo fazer os meus conceitos, consigo desenhar as minhas coisas. Então isso tornou meu trabalho, o fluxo do trabalho bem interessante. Então quando eu vou começar a criar alguma coisa, seja levantar pauta, fazer leitura, começar a escrever alguns textos, scripts e tudo mais, eu consigo fazer no iPad. Quando eu vou fazer desenhos de aplicativos ou fluxos, eu também consigo fazer no iPad. Aí quando eu vou fazer alguma coisa mais pesada, de edição de vídeo e tal, eu acabo optando pelo computador. Quando eu vou fazer os backups, quando eu vou cuidar, gerenciar os arquivos que eu produzo, eu prefiro usar o computador. Então, eu consegui casar bem os dois equipamentos e acho que eles são suficientes para o meu fluxo de trabalho. Claro, tem gente que prefere editar vídeo com uma timeline desse tamanho, com mais espaço, com uma tela enorme, mas hoje não é exatamente o meu caso. Eu estou conseguindo me virar bem com este cenário e é aquela história. Como também o meu trabalho é um pouco mais simples nesse ponto, eu consegui encaixar bem o fluxo dessa forma. Mas não é para todo mundo essa mudança, mas fica a dica. Quem quiser e puder experimentar, vale a pena reduzir o que você tem e ter somente o que você precisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.